Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal está no ar, hein? Como você acabou de assistir aí o nosso vídeo institucional do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Unirp que tem conceito máximo junto ao MEC, conceito 5. Você pode nos acompanhar, pode conhecer aqui os estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Então, portanto, não perca tempo e escolha a Unirp como sua melhor opção. Também agradecimento especial aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, que coloca para você todas as imagens do Pode Colar no ar, além do Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, Ronaldo Atilano, que faz parte da rádio Unirp, a Vanusa Carvalho, nossa social media, além do William Castro, que produziu esse álbum, que tem feito sucesso aqui com os nossos participantes. Eu lembro ainda que você pode nos acompanhar através do YouTube. Vá lá, se inscreva no nosso canal, é muito importante a sua participação. Pode Colar Podcast, tá aí aparecendo na sua telinha o QR Code, aponte a câmera do seu celular e se inscreva, seja mais um membro aí do nosso canal para acompanhar grandes entrevistas e excelentes episódios que já tivemos por aqui. Além das mídias digitais, hein? O Deezer, o Spotify e o Amazon Music, você também acompanha o nosso trabalho, bem como o Instagram do Pode Colar, onde estão os cortes e as divulgações, publicações dos nossos episódios. E como o nome e também o slogan já diz, histórias de sonhos que se tornaram realidade. Hoje eu recebo um grande amigo que, por sinal, tem uma paixão muito parecida com a minha, só que a diferença é que ele atua como profissional. Ele é um botonista. Estou falando do Marcelo Matos, que está com a gente para falar tudo a respeito de futebol de mesa. Marcelo, seja bem-vindo, um prazer tê-lo conosco aqui no Pode Colar. Nossa, Djalma, você não sabe a satisfação que é estar participando aqui, porque eu sou fã desse programa, sempre acompanho, principalmente o espaço que você dá para os esportes, que não tem visibilidade, né? Eu não sei, a gente vai contar, a gente vai ter muita historinha aqui, mas tem até campeão mundial aqui na cidade. Tem vários. E por falar em campeão mundial, você é um deles. Mas antes da gente chegar nessa etapa aí do campeonato mundial, todo mundo que vem aqui, Marcelo, começa a contar realmente da origem. Como que o esporte entrou na sua vida? Se já foi de cara ao futebol de mesa, se anteriormente você também, eu comecei a praticar o futebol de campo, quadra ou outras modalidades esportivas. Como é que foi esse início do Marcelo? Vamos lá, o futebol de mesa, o famigerado futebol de botão, né? A gente usava muito, vamos jogar botão, né? Vamos jogar botão. Lá no bairro Santa Cruz, onde eu morava perto do Mário Alves Mendonça. Então passava na frente da minha casa o goleiro Valô. Catava a bola nossa no portão. Ô Valô, deixa de chutar. Um Marinho, ponta direita, tudo década de 70. Então esses jogadores passavam na frente da minha casa, não tinha aquele glamour de ônibus, segurança, nada. E a gente convivia ali no bairro essa paixão pelo futebol, né? Então, desde garotinho, dos 5 anos de idade, juntava a galera toda exatamente com essa mesa aqui que está aqui, a nossa mesa aqui. Colocava os botões da antiga Gulliver e jogava o dia inteiro, seja na mesa, no ladrilho. Então o esporte, ele veio com essa identificação com os jogadores do América, que era ali perto da minha casa, né? E toda a gurizada jogava. Era campeonato com 20, 30 guris, assim, na rua mesmo, assim. Ô Marcelo, agora em relação, pegando esse gancho do América, você também frequentava o Mário Alves Mendonça? Sim, lá nossa senhora, eu ia todos os jogos, porque era lá de casa, né? E tinha um detalhe que muitas vezes, aos 25 do segundo tempo... Abriu os portões. Eles abriam os portões, a gente ficava ali na porta e a gente consegui ver muitos gols, assim, de finalzinho de partida. Ô Marcelo, outros convidados que vieram por aqui falaram de uma outra estratégia também para entrar no estádio, que era esperar um maior de idade chegar, que você podia entrar junto, que crianças até determinada idade tinham esse privilégio na época. Você não chegou a ser um desses. Faltou eu conhecê-los, para eles me falarem disso agora que você me fala. Faísca, Paulinho Pereira. Faísca, tinha que ter me falado.
Eu esperava até o finalzinho lá para assistir. Mas você ainda criou uma outra estratégia, né? Ainda que valeu a pena. Em relação ao futebol de mesa, o futebol de botão, né? Como sempre foi chamado, era muito mais popular que é hoje. Como que era esse encontro de vocês? Tinha alguma regra específica? O que vocês adotavam aí? Porque você falou, poxa, tem bastante gente para jogar. Um vai querer ser o campeão. Como vocês definiam isso? A gente tinha uma obrigação. Um dos meninos tinha que ter aquele danado do jogo do War, que eram as bolinhas. Aí tinha as bolinhas, escolhia a cor da bolinha e a gente fazia de tudo. Era campeonato paulista inteiro, campeonato brasileiro, a gente fazia campeonatos internacionais, porque os garotos, a gente tinha coleção. A gente tinha coleção dos times. Aí cada um podia jogar com 2, 3 durante o campeonato. Ah, legal. Teve uma final épica, aproveitando aí há pouco tempo que aconteceu, né? Foi na semana passada, pelo horário que o programa vai sair. Eu tive uma final que eu fiz Ponte Preta e Guarani. Poxa! Mas a Ponte sempre ganhava, ao contrário do que aconteceu aí no final, no dilúvio da semana passada. Porque eu sou de Campinas, né? Então eu gosto muito da Ponte Preta, é meu time do coração. E o futebol de mesa, nesse papo eu vou falar, eu consegui realizar um sonho. Bom, nesse período, Marcelo, que você falou do início mesmo, quem organizava a chamada tabela, ou era um sorteio, o par ou ímpar para definir quem jogava com quem? Como que era esse processo? Vamos lá. Basicamente, a gente fazia a tabela do campeonato que a gente ia jogar. Então, tem o Campeonato Paulista, já tinha a tabela do Campeonato Paulista real. Ah, entendi. A gente só sorteava os times, porque todo mundo tinha vários times. Tirando aquele do coração que todo mundo queria pegar, né? Como eu era Ponte Preta, era mais fácil. Só tinha eu e meu irmão. Entendi. Agora, em relação aos jogos, naquele período era mais fácil até comprar, né, os jogos de botão, porque vendia em armarinhos, charutaria, em outros lugares. Como que vocês encontravam? Supermercados? Como que funcionava? Lojas de brinquedo, né? É uma época, para você ter ideia, eu acho que muitos que nasceram aqui no século XXI, que deve ter a sua maioridade agora, entre 18 e 20, muitas pessoas nem enviaram carta para alguém, escreveu uma carta aí no correio, ir no orelhão, debaixo de chuva, falar com a namorada as 3 fichas que você tinha. E por aí vai, essas experiências, né? E dentro dessas experiências da década de 70, a gente tinha o futebol de mesa. Futebol de mesa era uma febre. Sei lá, se for para comparar com o atual, seria o FIFA talvez do videogame. Era futebol de mesa. Era os botões Gulliver que a gente comprava, tinha muito acesso, não eram caros, então a gente conseguia fazer coleção. Você fazia coleção paulista, coleção de times raros, você fazia as coleções. Então nas próprias lojas vendiam mais opções, porque chegou um período que começou a vender menos, né? Mais os times grandes em si. Então você pegou uma fase também que tinha mais opções de compra. Muitas opções. Então você conseguia, desde um time lá do interior da Paraíba até o Juventus da Itália, você conseguia tudo, né? Então a gente tinha essa paixão pelo futebol de mesa e jogar era o barato, não tinha o trânsito, não era como o de hoje. Então a gente, do futebol de mesa, a gente fazia o golzinho pegava a bola de capotão, aquela que molhava e doía. A gente ia também lá pra rua jogar. Então o futebol era Copa do Mundo, nossa, parava. Era uma outra magia, assim, do que eu vejo do mundo contemporâneo. Mas, felizmente, eu consigo agora jogar com aqueles mesmos garotos com 8 anos de idade. É isso que eu ia te perguntar, você tinha esse início de faixa etária aí? Aquela galera que jogava lá, joga hoje comigo, nós com os nossos filhos, a gente continua aí quase 40 anos da profissional e mais de quase 50 da regra que a gente chama o leva-leva, que você tinha perguntado. Qual que era a regra? Era o leva-leva. Quanto você toca e acerta a bolinha, você avança. Perto do gol, pede pro gol e chuta. Esse era o leva-leva antigamente. Hoje tem outras possibilidades. Bom, a gente tá falando, eu disse no início que também é uma das minhas paixões, mas eu sou mais colecionador e, curiosamente, eu coleciono mais os Gullivers, até pela facilidade, são mais baratos. E no caso, hoje, com a internet, eu consigo achar os escudos por lá, depois eu mesmo compro o botão limpo e eu faço os times que, no caso, eu quero ter. E mudou muito esse estilo de botão, digamos aí, com o passar do tempo, a Gulliver da tua época para hoje. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, a liberdade aqui.
Olha lá, lateral esquerdo, branco, que chutão, hein, que ele tem, né? Então, o botão Gulliver, ele tem um material plástico, né? Isso. É um botão aqui, ó, se for ver, comparado aqui ao meu dedo, ó, uns 2, 3 dedos, né? Aqui. E hoje, vamos pegar o nosso Rio Preto Esporte Clube aqui, né? Hoje os botões são de acrílico, né? Os botões são de 6 milímetros, tem uma altura diferenciada, tem toda uma... São modalidades diferentes, mas a gente percebe que mudou bastante o material, né? Para você ter ideia, aí tudo bem, tem um exagero, porque a pessoa pode pôr pin de ouro. Ah, o pessoal então... Eu já vi times de mais de R$1.000, times. Mas em torno, assim, por exemplo, um time desse de dadinho, depois eu explico as modalidades, sei. em torno de R$400, um time de dadinho, né? E o nosso Rio Preto aqui, ó. Rio Preto, para quem gosta de derby, né? Ó, você trouxe, é você lógico, tá não vou servido, deixar. é. Aqui, ó, aqui em Rio Preto, ó, Rio Preto e América, ó. São lindos, hein, Marcelo? São... E tem uma estradinha rodada aí, tem uns títulos aí. Bom, você começou com o Gulliver, no caso eu até pedi para você mostrar a diferença, até de tamanho e tudo mais, de material que ele é produzido. Para passar realmente para o profissional, você demorou quanto tempo? Quando você realmente definiu, poxa, eu me dou bem aqui com a garotada, mas eu quero ir além disso aqui, eu quero descobrir mais sobre a modalidade, eu quero saber se realmente existem campeonatos, como eles são feitos, que tipo de botão joga, enfim. Como é que foi esse, digamos, seu descobrimento em relação a esses novos degraus aí? Perfeito. Eu posso fazer uma comparação com... Na época tinha bastante também, bandas de rock. Então... Tem as bandas de garagem, que toca por prazer, se junta e vai. Dessas, algumas começam a fazer alguns shows e algumas conseguem fazer contrato com gravadoras, se tornem profissionais. No futebol de mesa, o termo profissional é o federado, porque, na verdade, não se tem salário. Pelo contrário, você tem os gastos, quiçá uma premiação um patrocínio para pagar o custo. Tá. Basicamente, essa é a realidade do futebol. A gente joga por prazer mesmo, é um hobby, né? Não se torna ainda Alguns podem conseguir um projeto, né, que você desenvolve, mas nada muito avançado assim na questão de remuneração. Então, você pega o campeão, hoje, o campeão individual brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o campeão... Eles conseguiram, às vezes, uma parceria em relação à faculdade, para não pagar mensalidade, alguma coisa, mas nada de salário, né? Sei. E essa transição, ela é feita da seguinte forma. Você pode ser um jogador que joga o Gulliver com seus amigos lá, e de garagem, brinca, para uma festa, que nem a sinuca do bar, você só pode brincar. Sei. Ou você pode ter a opção de se federar. Aí federado, você joga por um clube, oficialmente. E aí você disputa campeonatos oficiais. Aí você pode ser campeão municipal, estadual, nacional, sul-americano, mundial. Vai para... Entendi. Ô, Marcelo, só me tira uma dúvida. Fala. A gente sabe que algumas modalidades esportivas têm várias federações. Inclusive, a pessoa, de repente, ela disputa o Campeonato Brasileiro e tem vários outros, por federações diferentes, entidades diferentes. No futebol de mesa, futebol de botão, é uma só ou também tem várias? Tá, no futebol de mesa é união, é uma só, é a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Então se for federar, é nessa que a pessoa... Isso, e o esporte... Futebol de mesa, que é o nosso conhecido botão, né? Futebol de mesa, ele foi considerado esporte em 1988, oficialmente. Em 1988, eu jogo antes, mas em 88 que foi oficialmente... Até antes era o quê? Uma recreação? Não era considerado esporte ainda oficial, né? Eu comecei em 89, ó. Então você já entrou com... Meu primeiro time que eu comprei, então você já o entrou Corinthians no e Palmeiras foi em 89. Então você pratica esporte desde 89. E é desgastante, viu? Eu vou aproveitar esse momento para explicar um pouco o esporte e fazer uma surpresa aqui, porque ele não está sabendo disso, não. Aí, Thiago. A surpresa, vamos ver aqui que eu peguei também o câmera de surpresa aí, né? A surpresa é essa camiseta aqui, ó, que eu vou dar aqui pro Cola, pro programa, e ele fala isso, ó, é a estratégia do xadrez. Olha,
é a precisão da sinuca e a emoção do futebol. Então você junta essas qualidades aí e você tem o futebol de mesa, né? E combinou com a cor do programa, que é verde, ó. Aí, ó. Então essa camiseta aqui eu faço questão aí, ó, um presente pra você, viu, meu amigo? Ô, Marcelo, muito obrigado. Ela vai ficar aqui na mesa sempre também, viu? Como tá a canequinha do CAD, aqui é do projeto Futebol Futuro, lá do meu amigo Lopinho. A camiseta aqui também, que o Marcelo me trouxe aqui em relação ao futebol de botão, também vai fazer parte. E a confederação, a Confederação Brasileira, inclusive, vou aproveitar esse momento, que eu também já fiz parte da direção da Federação Paulista, né? Hoje não faço mais parte, mas já fiz o ano passado. É interessante o pessoal que está assistindo, que vai pesquisar, né? O futebol de mesa é oficialmente considerado como esporte, é esse que a gente coloca um futebol de botão. Porque agora tem um outro esporte que muitas vezes usa a mesma nomenclatura, que é o futebol de mesa, aquele que parece um ping-pong, que se joga com a bola. Muitos estão colocando futebol de mesa também o nome. Ah, entendi. Então tá dando essa confusão. Que joga em dupla, né? Joga em dupla, que é tipo um vôlei com futebol e com... então ele... Só que numa mesa, né? Então tem esse... Só que o futebol de mesa oficial dos desportos lá do governo federal é esse futebol de botão. Então pode dar essa confusão, quem vai pesquisar o termo futebol de mesa pode cair nesse outro esporte aí que não é o futebol de botão. Agora eu gostaria que você explicasse também, Marcelo, a questão das regras, por que muda, por que não é uma coisa unânime, digamos, tem a regra 3 toques, 12 toques, você falou até de uma nova, uma regra internacional, tem a antiga lá, como é que é, o fute-leva, como que era o nome? O leva-leva. Isso, leva-leva. Por que não se adaptou para uma só? Por que existem várias? É para você explicar então, isso para a galera também. Nós, agora, todas as regras estão para a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Ela abraçou todas as regras, inclusive as de garagem. Tem um espaço no site na Federação Paulista de garagem. Pessoas que não se federaram, tem espaço para divulgar seu clube. Você tem o pessoal do Gulliver, divulga, nem é federado, mas tem espaço, porque ele quer unir todo mundo que joga futebol de mesa. Por que essa união é muito importante? Porque é um esporte que não tem como negar, não está tendo renovação. Então, para você ter uma ideia, daqui a pouco eu falo das regras, não fugir, mas só para entrar nesse dado aí. Eu tinha 15 anos de idade, eu jogava oficialmente com meus colegas de 15 anos. Aí quando eu fiz 25, aqueles mesmos, estou jogando com eles ainda, os 25. Entendi. 35, com ele. Não tem um novo jogando. Pô, mas se pegar aquela estatística agora, eu vou mais longe. Igual, por exemplo, domingo teve Corinthians e Palmeiras, aí teve Ponte Preta e Guarani, que fala, esse é o DEB número 380, um exemplo. Se você levar, assim, estatística, quantas vezes você jogou com a mesma pessoa, digamos assim? Então... Nossa senhora, exatamente, está faltando essa renovação, né? Aí o pessoal é cansado de usar os mesmos argumentos, às vezes até, para de falar disso aí que não aguento mais, que é a geração do videogame, que não tem mais o analógico, né? Mas a gente nota que mesmo os botonistas, que é o termo que fala quem joga futebol de mesa, né? O botonista, nem os filhos estão vindo jogar. Então é um esporte que está faltando bastante renovação. Então a gente está bem unido assim com todas as modalidades e praticamente são... eu jogo 4 modalidades, para você ter ideia. Modalidades, como assim futebol de mesa? Então pensa o futebol. É como se eu jogasse futebol de campo, futebol de salão, futebol society, futebol de praia, beleza, jogo 4 modalidades. É isso que eu faço, eu tenho várias modalidades que eu participo, né? E aqui em Rio Preto, ela surgiu com a modalidade 3 toques, que é considerada a regra carioca. Essa regra, ela foi desenvolvida... Foi a primeira das regras ou não? Não. A primeira de todas, a gente pega década de 30, para você ter ideia, porque futebol de mesa é um esporte brasileiro. Ele já está então também beirando o centenário. Né? Exatamente, já está chegando a 100 anos do esporte. E é um esporte brasileiro. Dia 12
Se eu não estiver enganado, 12 de fevereiro é o dia do botonista. Se eu estiver enganado, 14. Acho que é dia 12 de fevereiro é o dia do botonista, que é o nascimento do Geraldo Decour, que foi um brasileiro que roubava os botões, do sobretudo do avô dele, colocava na mesa e começou a jogar botão, imitando o futebol. E foi uma febre, né? E aí a gente tem essas 4 modalidades. Só resumindo, para não ficar até uma questão muito técnica e tal, uma modalidade se joga... E o botão também ele é diferente de modalidade para modalidade? Botão também, botão diferente. Uma modalidade, na verdade, 2 delas, que é a 3 toques e a 12, se joga com a bolinha. A bolinha mesmo, ó, uma bolinha... A bolinha redondinha, que você tem até uma dificuldade maior de domínio. O Thiago vai focar para você mesmo. Aí é a bolinha. Então, a 3 toques e a 12 toques, você joga com a bolinha. A 3 toques é considerada a regra carioca, porque surgiu lá no Rio de Janeiro. Você simplesmente tem que dar 2 toques, fazer um passe e proteger a bola, porque daí vai ser a vez do outro. Para o outro não roubar a sua bola. E vai avançando, até chegar no ataque e poder chutar gol. E só pode chutar depois que passa do meio campo. Depois que passa do meio campo. Ela é mais técnica no sentido, é mais xadrez. Essa é bem xadrez. Entendi. Porque você tem que esconder a bola do adversário, porque senão chega a vez dele, ele vai roubar a bola. É como a defesa da sinuca, você tem que esconder a bola do adversário. Então é um jogo de xadrez e vai avançando. Mas a bola, por ser redondinha, ela também, o percurso dela não gira mais rápido do que aquele, o pessoal fala, a pastilha. Olha só, boa pergunta. Aí você tem a manha dos botonistas, cada um tem o seu segredo, o grau do botão, que é a caída. Então, deixa eu pegar aqui um botão com bastante grau, ó. Um botão com bastante grau. O que acontece? Entendi. Ele tem uma caída. Quando ele rela na bola, a bola dá uma segurada nele. Se ele é um botão mais reto, bate e vai. Sim. Né? Então, o futebol de mesa, ele trabalha com essas questões e com a criatividade também, viu, Cola? Olha só, o meu time aqui, ó, essa daqui é do Thundercats, ó. Eu fiz todas as personagens femininas de desenhos animados. Então, eu tenho a Daphne do Scooby-Doo, a Beth dos Flintstones, aqui do Thundercats. E aí a gente tem essa liberdade de criação dos times também, de acordo com a imaginação que você quiser, né? E aí tem essa regra de 3 toques, tem a de 12, que é considerada paulista, que essa é uma regra, inclusive, que se tornou mundial, porque daqui a pouco eu explico, quando chegar no mundial eu vou explicar como que foi feito. Essa, você tem 3 toques com cada botão e 12 toques no geral, até conseguir chegar no ataque e chutar gol nesse limite de toques. Aí você tem a regra baiana, que é a regra de um toque só. Você dá um toque, já é a bola do teu adversário. Então é uma regra que o botão escorrega mais. Você dá um toque, o próprio botão já serve como defensor. Entendi. E por último, o sector ball, que essa é a única regra que não é brasileira. É uma regra húngara. Porque foi criada há muito tempo também? Para vocês terem uma ideia, também há muito tempo. Porém, no Brasil, essa regra não tem nem 15 anos. Por quê? Porque foi feito um acordo com a Confederação Mundial, porque aí são muitas regras mundiais, tem a espanhola e tal, e algumas regras tiveram a seguinte definição: se ela é jogada em mais de um país, com mais de uma federação, pode se tornar mundial. Então, a regra 12 toques e a regra sector ball teve esse combinado com a Hungria. Vocês aprendem a jogar 12 toques, nós aprendemos a jogar sector ball para a gente conseguir fazer um campeonato mundial. Então, no mundial, aí que regra é usada? No mundial se joga a 12 e o sector ball. As duas. Você faz 2 mundiais no mesmo mundial com 2 modalidades. E até hoje... Aí os outros países que se viram, eles têm que se enquadrar nessas regras. E até hoje... O Brasil sempre ganhou o de 12 e a Hungria sempre ganhou o sector ball. Tem essa rivalidade. Eu tô treinando muito sector ball para tentar bater com os húngaros lá. Já empatei com um húngaro que foi... E o que ela muda muito das nossas, digamos assim? Tá, ela é jogada com régua. Ao invés da palheta, vamos lá. Tá. Nós temos
A palheta que é a nossa... Que é o que faz o que botão a discussão girar, é para girar. as pessoas entenderem. É o que faz girar. É o que você faz a fricção no botão, né? Você tem o botão, você usa a palheta para dar Quiser o colocar movimento. na mesa aí, Marcelo, até mostrar, ó. Opa, para dar o movimento. Aqui, ó, tá aqui tem o botão, você usa a palheta para dar o movimento. É ele que dá o movimento. No sector ball, a diferença é que eles usam uma régua. É como se fosse uma mesma palheta, só que esticadinho, uma régua. E eles usam, é bem diferente. É mais assim. difícil? É tipo isso aqui dá para entender, ó. É tipo uma régua, assim, ó, que eles usam para fazer o toque. E é mais difícil. É, de se adaptar, né? Como eles criaram, eles são os melhores. Entendi. E até agora ninguém conseguiu ganhar do outro, né? O Mundial é de 2 em 2 anos e até agora não conseguiu. O ano passado teve o Mundial aqui no Brasil. Hungria ganhou Sector Ball, o Brasil ganhou 12 toques. Ô Marcelo, voltando agora mais de novo no tempo, quando você realmente se federou e foi disputar teu primeiro campeonato, como é que foi? Ó, o primeiro campeonato teve uma história fantástica. Eu tinha 15 anos de idade. Pô, foi novo, então. E a gente foi jogar um campeonato de clubes. Foi no Rio de Janeiro. E a gente não tinha como ir. Isso que eu ia te falar, aqui em Rio Preto, como é que era difundido o esporte, além da criançada, você falou dos adolescentes aí que jogavam. Nesse caso aí que você falou, já chegamos no estágio para viajar. Esse estágio foi assim, eu jogava menos de um ano na regra oficial. E a gente tinha um Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro e fomos com o carro de um amigo nosso, do pai de um dos amigos, levou a gente para o Rio de Janeiro. Sei. Chegamos lá uniformizado, com o uniforme da prefeitura, a prefeitura deu uniforme e tal, só que era um uniforme de inverno. E lá estava um calor, e a gente não tirava o uniforme para manter, e transpirando, aquela coisa de... Isso foi em que ano, você lembra? Foi em 1985. Ah, entendi. 85. É que eu lembro, assim, de anos mais... Depois dos anos 2000, que a prefeitura sempre fez esses uniformes mesmo, o pessoal jogar jogos regionais, né? Que geralmente é em julho. Exato, e a gente período usou frio. esses uniformes no período verãozão frio, do por isso que Rio eu de Janeiro. toquei aí. Verão do Rio. E foi minto. Em 85 a gente começou a jogar, foi em 1987. Ah, tá. Esse campeonato, 85 a gente começou a jogar. Em 87 a gente foi nesse campeonato do Rio de Janeiro. E lá a gente viu que a gente conseguiu ganhar alguns jogos, e ganhamos o prêmio de equipe revelação. Quiser falar o nome da galera que foi também com você Olha, nessa? foi eu, que era o Marcelo Matos, que eu tenho o apelido de Aranha, né? Depois você vai falar isso aí também, do apelido. Aí foi o Carlinho, o Carlos Figueira, que o irmão dele agora é campeão da Taça São Paulo, ele não joga mais, e o Irineu Bardella, que também jogava aqui pelo Rio Preto. E o Irineu tá em São Paulo agora também. Ah, legal, legal. E aí, como é que foi? Chegaram lá, tirando a questão aí do agasalho, como é que foi realmente Não, jogar? No geral, a gente caiu na primeira fase, não se classificou, foi o primeiro campeonato, bem novinhos, todo mundo mais experiente, né? Mas a gente conseguiu empatar com uma equipe do Rio, ganharmos de uma equipe que hoje é uma das maiores campeãs brasileiras. A gente ganhou uma equipe de Belo Horizonte. Vocês representaram quem aqui em Rio Preto? A gente representou a Secretaria de Não Esporte. foi nem América nem Rio Preto. Não, então foi a Smelt. prefeitura mesmo. Exato, foi pela prefeitura que a gente representou. Ah, o porquê do uniforme. Então. Isso, que era a pessoa jurídica que a gente pegou da prefeitura. Então era isso. Bom, aí voltando de lá, você fala, poxa, agora vamos engrenar nisso, né? Vamos, sei lá, praticar, ou procurar um clube, ou continuar com o apoio da prefeitura. Como é que foi aí esse pós-primeiro brasileiro? Perfeito. A gente ficou muito tempo com 3 clubes aqui em Rio Preto, né? A gente jogava pelo América, pelo Rio Preto e pelo Palestra. Ah, que bacana. Tinha o antigo Clube Palestra, Isso. famoso, infelizmente, né? Agora, Então, assim, pra gente falar de uma maneira genérica, então de quantas pessoas praticavam? Olha, é aquilo que eu falei, não tem renovação, né? Eu cheguei a jogar uma antiga, eu acho que você vai lembrar, Tem Cola. 3 clubes aqui. Você vai lembrar. Rio Pretíades. Ah, todo mundo que vem aqui também comenta. Ah, é? De acordo com a categoria, com o esporte que a pessoa praticou, eles falavam da Futebol Rio de Pretíades. mesa, Rio Pretíades. Que bacana. Nós tivemos mais de 80 inscrições. Que legal. 80. Eu fiquei em terceiro lugar nesse campeonato aí. Então teve Rio Pretíades. Hoje,
2023, para a gente conseguir juntar 10, é juntar todo mundo. Olha. Porém, é uma equipe bem qualificada. Ela até pouco tempo atrás, até abril, era a última campeã brasileira. Era a equipe de Rio Preto. Sei. Então, não sei se o pessoal tem essa informação, né? A gente teve campeão da Copa do Brasil individual. Nós somos tetracampeões brasileiros. Então, Rio Preto sempre teve muita tradição. Eu me lembro, não sei se ele ainda está com vocês, o Zé Luiz, né, que sempre foi aqui do o Zé Luiz está com a gente. No Rio Preto, quem que era, digamos assim, não vou chamar de termo capitão, né? Não sei quem era a pessoa. O Rio Preto, tinha bastante gente que jogava lá. Tinha o Irineu Bardella, jogou pelo Rio Preto por muito tempo, representou bem o Rio Preto. E mais atualmente, acho que o Henrique jogou também. Tem um pessoal que jogou pelo Rio Preto bastante tempo. Nessa época do auge aí, que tinha Rio Preto e o América ativo, tinha essa questão também do jogador trocar de lado, ou de repente quem tava lá ou quem tava no América, ele já era torcedor também do clube. A coisa ia pra mesa. É que nem futebol, a coisa ia pra mesa. Então eu vou contar uma história aqui, ó. Eu recordo que o América tinha sido tricampeão municipal, Rio Preto e Palestra ali disputando vice terceiro. Aí teve um ano que o Palestra ganhou e depois, no ano seguinte, o Rio Preto ganhou. Ah, tá. Aí o América não tinha 2 anos sem ganhar. E ele estava acostumado a chegar sempre, né? Até na época o América era Série A, Rio Preto era... Sim. Então, falando da década de 80, 90, né? Aí o América deixou os botonistas de Rio Preto de lado e contratou uma seleção do Brasil. Verdade? Ele contratou jogadores atuais campeões brasileiros de Minas Gerais. Aí quem entrou na parada eram os dirigentes do futebol. Do futebol América mesmo. Na verdade, os de futebol de mesa, foi o Zé Luiz, inclusive, fez a mediação. Tá. Então ele fez um América forte, com jogadores campeões nacionais. E a gente era... E o pessoal da casa, como que recebeu essa notícia? Olha, ele ainda manteve 1 ou 2 ali na equipe, né? Mas ficou uns 3 anos, isso daí. Nunca... É válido, porque tá dentro da regra, mas todo esporte, a gente quer que invista aqui, né? Mas que nem hoje, sei lá, você pode trazer um sup para jogar xadrez. Entendi. E às vezes o cara da casa, mas a gente tá trazendo para ser campeão, tá? Tem que ter esse entendimento. Mas falar que não fica uma coisa, a gente tá aqui, o que, né? Mas ele conseguiu um título brasileiro com essa. Ele ficou 3 anos. Não sei se foi 2 vices e 1 brasileiro, uma coisa, ele conseguiu. Quais eram os lugares que vocês treinavam, praticavam? O primeiro local que a gente jogou, em 1985, que foi a primeira regra oficial, foi uma mesa no Senac de Rio Preto. Olha! Era uma mesa no Senac de Rio Preto. Veio um jogador do Mato Grosso do Sul, e a gente deve muito a ele, Francisco Leal, é o Chico Baleia, O time dele era o Baleia, futebol de mesa, era só peixes de aquário, tubarão, legal. Baleia. E ele ensinou esse trio aí que eu te falei, o Carlinho, eu e o Irineu. Ele ensinou e a gente, até hoje, levou isso daí. E para você em si, para essas outras pessoas que no caso também fizeram parte, como que foi, digamos, divulgar, disseminar essa modalidade, esse esporte aqui na cidade? Tem uma questão que eu não posso negar isso, porque às vezes fica um discurso de vítima, né? Todo lugar que a gente buscou apoio, fomos apoiados no sentido de, principalmente da imprensa, né? Então as TVs abrem matéria se a gente faz uma coisa bacana, esses espaços novos também, né? Então a imprensa abre. O que falta mesmo é profissionalismo mesmo, você ter o assessor, você ter... né, essas questões, que é tudo você que tem que fazer, né? Você bate escanteio, faz o gol, comemora e reserva hotel e tem que fazer o release. Então era bem complicado, né? Mas é um esporte que a gente se apaixona muito. E uma das coisas que ajudou muito a divulgar, pelo menos na primeira etapa, né? Porque, tudo bem, você pode ter lá 3 corintianos, 1 santistas, 2 são paulinos. Eu quero jogar com São Paulo, Corinthians.
Primeiro que você pode fazer times de épocas diferentes. Ah, sim. Ou times até misturado. E segundo, que foi um clube que nós criamos, um dos primeiros clubes que nós criamos, um clube fantasia, chamava Criativa Futebol de Mesa. O que era esse Criativa, o clube? Ele era um clube que quem entrasse tinha que criar um time. Ah, entendi. O meu time é desde aquela época, é o Aracnídeos FM, é só nome de aranha. E o porquê do apelido? O meu apelido Aranha... Já existia antes, então, do Aracnídeos. Ele veio do SESI, em 83, quando eu estudei no SESI, que lá tinha uma equipe de natação que competia nos jogos, então eles nadavam muito bem. Aquele pessoal que depila a pele e tal. E a gente não, eu ia nadar com eles só para... Então, eles me comparavam a minha técnica, porque eles tinham as técnicas lá para ganhar velocidade. A minha técnica parecia uma aranha tentando sobreviver na água. Então, esse apelido fala, não vai pegar, né? Olha, eu já passou 40 anos e eu ainda tenho o apelido. Mas bom que você adotou, né? Eu me lembro. Sim, sou o Aranha. Eu fui algumas vezes que vocês treinavam lá no Centro Esportivo do Eldorado, não sei se vocês ainda... participam lá. Eu fui lá pra ver vocês, você até coloca uma aranhazinha na beira da mesa na hora do jogo. Você acha que eu não trouxe? Ela tá aqui, ó. Ela tem o ganchinho. Toda vez que eu jogo... mascote, a minha mascote. Eu coloco do lado do gol. E dá sorte, como é que é? Às vezes experimentamos do próprio veneno. Entendam como quiser. Mas é um esporte que a gente cria muita amizade. Tenho 40 anos que eu jogo do lado dos mesmos companheiros, então é um esporte que vai além de resultado. Com o tempo, não tem jeito, né? Quase 40 anos jogando, você fica bom. Mas, independente de resultado, o pessoal gosta de se encontrar, da gente confraternizar. Eu sei que pode parecer um lugar comum falar isso, ele tá falando para ficar bonitinha a frase. É real, a gente se reúne assim para se encontrar. E aí o esporte, óbvio, tem a rivalidade e tal, mas olha, eu vejo assim, eu não vi uma briga. Imagina você juntar as mesmas pessoas numa sala em mais de 30 anos e não ter uma briga assim séria, de perder nada. Então, para você ver como que é o espírito esportivo mesmo do futebol de mesa. Agora eu vou entrar para um outro lado. Inclusive eu conheci um rapaz, ele tinha um ateliê, uma loja no bairro Solo Sagrado. Olha. Eu não lembro se é o Roberto. É ele mesmo. É o Roberto. Eu tava com medo de errar o nome. Eu vou falar, um dos maiores, dos melhores fabricantes de botão em Rio Preto. Conhecer, no Brasil é o Roberto. Ele fabrica para campeões brasileiros. Lá perto do Pinheirinho, para quem é de Rio Preto, da região. Não sei se ele tá lá ainda. Né? O atual campeão mundial encomenda time com ele. Para você ver em Rio Preto o Roberto. Então, lá no Eldorado. É isso que eu quero chegar na situação aqui de você mostrar o botão e essas pessoas que fazem, os chamados artesãos, artistas, no caso, eles que produzem o material que vocês vão usar nos jogos, nos campeonatos, enfim. Fala um pouco do trabalho deles e se você conhece técnica de como eles usam, ou se de repente você chega lá para encomendar o time, eu quero o time detalhadamente assim, assado, e ele tem lá o torno, o mecanismo lá que ele usa para fazer. Eu fui no Roberto para conhecer, mas faz muito tempo. Então, eu fui também como leigo lá, né, para conversar com ele e tudo mais. Então, você pode trazer também essas dicas, essas técnicas, como que são essas características da produção do material que é usado aí no esporte. Eu vou contar uma história para vocês entenderem o que é o Roberto aqui em Rio Preto, né? Em 2019, eu estava na minha melhor fase na 3 toques, uma das modalidades lá, né? Eu acho que nos últimos 10 campeonatos eu ganhei 7 em Rio Preto, e em Rio Preto é muito difícil. A gente tem um dos melhores botonistas tudo aqui na cidade. E eu ganhei 7 de 10. Nossa, eu tô numa fase absurda. E o último campeonato, o penúltimo, eu fui no cinema, levei o time para assistir um filme. E o último campeonato que eu ganhei ali, que era um mês antes do brasileiro, nós fomos, eu saí do jogo, fui campeão, e a gente foi comemorar num barzinho. Sei. Aí quando eu voltei do barzinho, meu carro com vidro quebrado. O time sumiu. Nossa. Não sei se eles pensaram que é joia, porque fica numa caixinha, né? Na caixa. Uma caixa bonita. Como uma caixa. Aí sumiu.
Eu fui lá no Roberto. Roberto, meu time era assim, assim, assal, tal. Eu vou jogar um brasileiro. Ele fez o time. Eu fiz um amistoso só. Joguei o brasileiro e nós fomos campeões brasileiros. Só pra você ver, ele conseguiu fazer um time perfeito só eu falando as características. Aquela história, você falou só, fiz um treino com ele. Também aquela história de o pessoal fala, eu tenho que jogar um pouco para dar uma maciadinha, para pegar o jeito. Como que é, igual você falou, já estava acostumado com aquele time, com aquele jogo. Aí vem um outro novo para se adaptar. Muda muito, como que é isso também? Equipamento é fundamental. Equipamento. Você ter uma boa mesa, ela bem encerada, bons times, encerados, porque senão a prática do esporte em alto nível cai. Então a gente cuida muito assim do time, como bibelô. A gente tem, para você ter uma ideia, o time ele tem um ônibus. Você tem onde você guarda ali, ó, o ônibus, você põe o time aqui dentro e ele fica protegido de poeira, de tudo. Ó. Entendi. Então você tem o chamado ônibus, você tem a cera, você tem a flanela. Né, também. A gente cuida que nem jogador mesmo. Imagina um jogador de futebol quebrando a perna. Você acha que um jogador de futebol vai ficar andando de skate aí por cima? Não pode, né? Então nosso time também é o bibelozinho, né? A gente cuida dele e cada um tem a sua característica. Se você tem uma mão pesada, chuta mais forte, o time tem que ter um grau diferente. Se você é mais delicado, o chute é outro. Um é pató. Eu quero ter zagueiro que não joga bola para lateral, é outro. Então é muita variedade que é infinita. É infinita. É legal você explicar uma coisa que assim, eu não conheço muito bem, você vai poder detalhar muito melhor. Que é a questão que você falou, o zagueiro. O zagueiro depende de ter um tamanho, o atacante outro. Exatamente. Da dimensão. É legal você explicar isso também. Porque, por exemplo, os que eu tô aqui na mesa, não, a dimensão é tudo igual. É 38 milímetros. Então vamos lá. Mas assim, nas regras tem essa questão. Você que pede para fazer, se a pessoa quiser todos iguais também pode, ou não? Você fala, não, pode disputar o campeonato. Dentro da regra você pode ter várias variantes aí. Legal, igual o time, né? O time não é todo mundo do mesmo tamanho, né? Então tenta imaginar o Ronaldão lá do São Paulo e o Soteldo ali do Santos, né? Basicamente é isso, ó. Um prêmio para quem falar quem que é o atacante e quem que é o zagueiro. E se você, não sei se consegue ver até a altura, ó. O zagueiro é o zagueirão, é o que defende tudo, inclusive chutes. Alguns chutes colocados mais rasteiros, o zagueiro tira. Sim. Né? E o atacante é o pequenininho, por quê? Porque ele tem que passar entre os zagueiros, ele tem que ser o driblador. Então, porque se ele tem muito espaço, ele tem dificuldade, né? Então são as possibilidades. Essa dimensão, aqui, no caso, é você que escolhe ou chega lá, por exemplo, no Roberto para encomendar um time e ele já sabe detalhadamente? Não, quem pede o time já coloca as suas então medidas. Tamanho, né? Por isso que tem o torno dele lá para fazer quem o tamanho. é um iniciante, tem as medidas padrão. Aí a partir delas, com o tempo que você vai jogando, eu vou colocar a minha característica. Eu sei que muitos aí falam do futebol, mas muitos vão se identificar comigo. Eu sou um cara que cuido da defesa. Passa os torneios, eu sou o que menos toma o gol. Então... Parreira, eu gosto de posse de bola e deixar o adversário ficar louco vendo eu jogar, ele não vê a cor da bola. Eu posso não ser muito agressivo, porque eu não arrisco, mas eu seguro a bola. E muitas vezes com essa estratégia o adversário perde a paciência, arrisca mais e eu ganho o jogo. É porque no futebol de mesa, futebol de botão, legal, né, Marcelo? Porque lá você é o presidente do time. Treinador. O presidente, o treinador, o jogador, o torcedor. Você falou tudo. Você exercita todas as funções, preparador físico. Então você exercita todas as funções, né? Mas são táticas e táticas. Eu acabei de ganhar, minha última vitória foi em cima de um campeão da Copa São Paulo, o último campeão da Copa São Paulo. Nunca ganhei dele. Ganhei dessa vez. E foi exatamente isso. Eu estudei o jogo dele e vi onde ele gostava de chutar. Então aquela questão que a gente vê na televisão, eu estudei. Principalmente que é de goleiro. O goleiro já está estudando, já tem um pessoal lá do centro de tecnologia para ver onde o cara bate. Enfim, e você também faz esse Olha trabalho. só, eu ganhei o jogo de 1-0 com um golaço sem ângulo, chute assim, aqueles do Roberto Carlos, sabe?
puta golaço que eu fiz. E ele deu 3 chutes fáceis e eu fechei o canto que ele gosta, deixei o outro de lá. E eu catei os 3 chutes dele. Então tem estratégia, tem estudo, você tem preparo, você tem que saber com quem você está jogando. Tudo isso faz parte, sim, do futebol de mesa competitivo. Aquele que você busca resultado. Ô Marcelo, você falou aí que você é mais adepto à marcação. Então, quantos botões seriam os maiores? Você coloca no teu esquema para entrar jogando, só pra gente ter uma ideia aí. Tá, eu os coloco 10 aí, de 10 eu coloco 6 zagueiros. Que já são os tamanhos maiores. Desses 6 eu uso 2 pro meio campo, que são volantão mesmo, e os meus 4 atacantes bem habilidosos para conseguir entortar o adversário. Mas eu penso em defesa. Para você ter ideia, mas é uma estratégia de cada um, né? Sim. Quando eu saio com 0-0 num jogo bem jogado, que a minha estratégia entrou, eu fico feliz. Olha, eu parei um atacante sensacional. Eu lembro um campeonato que teve um cara que voava. Eu acho que ele ganhou de 7-0 do adversário lá, e aí jogou comigo. Era uma semifinal. E eu ganhei de 2-0, ele não... Simplesmente, 2 jogadas que ele arriscou, fiz os 2 gols, e eu não arrisquei nada, segurei. Mas são estratégias. Você pode, por exemplo, eu já tenho dificuldade... o jogo pode trocar também. Um exemplo, eu tenho dificuldade com dever de casa. Então eu pego um garoto novo, eu pego um jogador que perdeu várias. Eu tive um campeonato que as 2 últimas rodadas eu precisava ganhar as 2 para me classificar, o Campeonato Brasileiro. A penúltima era com o campeão do grupo, ele ganhou todas. Eu fui lá e ganhei dele. Ele só perdeu para mim. Essa coisa que eu consigo segurar a defesa, aí quem ataca muito abre espaço, né? Aí eu consegui no contra-ataque ganhar o jogo. Por outro lado, no meu último jogo, eu joguei com o que perdeu de todo mundo. Olha. E perdi o jogo. Eu tenho essa dificuldade de agredir. Eu prefiro que o adversário venha. Agora vamos explicar o detalhe da regra importante, o tempo de jogo. São modalidades diferentes. Na 3 toques, que é o maior tempo delas, é 20 minutos, 2 tempos, dá 40 minutos de partida. 40 minutos. Mas é relógio corrido, igual o futebol normal? Tem árbitro, árbitro que pode dar os acréscimos. Olha... Árbitro que dá os acréscimos. Pode expulsar o jogador, botão, quando faz 3 faltas. E tem a 12 toques, que é a outra mais conhecida, que é a metade do tempo. São 2 tempos de 10 minutos. Eu diria, só para mais uma questão pro pessoal entender, a 3 toques é mais futebol de campo, é o resultado de futebol de campo mesmo, e a 12 toques é resultado do futebol de salão. Entendi. Para você ter uma ideia, por isso que o tempo é menor também. Tá. Bom, a gente tá falando do tamanho das peças. O goleiro que sim é tamanho único para todo mundo. Ou não? Tem diferença de modalidade também. Tem a modalidade 12 toques, que chuta mais. Você trouxe algum para mostrar também? Trouxe. Porque os meus aqui são diferentes, né? Então... A modalidade 12 toques, que o goleiro tem mais chutes, o goleiro é maior. Na 3 toques, eu não vou ter o goleiro. Mas para você ter ideia, é um dedo a menos. Mas sai menos chutes. Entendi. A trave também tem uma outra medida diferente. Cada regra tem, cada modalidade tem as suas medidas, né? E olha que interessante. É tão importante a medida correta do goleiro, que o jogador não pode nem pôr um durex embaixo, que dá diferença. Então, muitas modalidades o goleiro é aferido. Então, se mede o goleiro antes do campeonato, se coloca um carimbinho nele, um adesivo, para mostrar que esse goleiro está apto a jogar, porque para evitar algum tipo de aí que tá a diferença para todo mundo, né? Alguma coisa assim, legal. Você vê que tem muitos detalhes, né, gente? Para quem está acompanhando pela primeira vez, você fala, poxa, eu não imaginei que ia ter tanto detalhe assim, achei que era só chegar lá e jogar. Você vê que tem muitas técnicas, muitos detalhes e, como você falou, muitas estratégias para fazer a diferença. Olha, para você ter uma ideia, vou falar uma coisa que eu acho que no futebol seria absurdo conseguir imaginar isso. Eu joguei um campeonato com 200 botonistas, 100 árbitros e não teve nenhuma confusão. Só para você ver. Eu, muitas vezes,
nenhuma, nem duas, nem três, muitas vezes eu deixei às vezes de ganhar mais títulos, tal, porque eu tenho uma regra para mim. Na dúvida, eu cedo. A bola é sua, fica tranquilo, eu cedo. Dá um exemplo digamos assim, uma bola que tem que chamar, vai, entre aspas, o VAR do futebol de mesa. Vamos lá, eu pego a bola, não sei se eu posso fazer aqui na mesa, ó. Pode mostrar. Ó, eu pego a bola, ela tá perto do seu botão. Isso. Por aqui, ó, O vamos Thiago ver. só vai correr lá pra focar melhor aí. Eu pego a bola, aqui é um time, aqui, ó, ela tá perto do seu botão. E é sua vez de jogar. É a vez do amarelo jogar. Amarelo. O amarelo, ele quer um lateral pra ele, então ele chuta forte pra ver se a bola vem pra fora, aí não tendo árbitro, os jogadores têm que decidir se pegou ou não pegou nele. Vem com força, pum. A bola é minha ou é sua? Entendi. E às vezes é lance capital. É nesses casos que poderiam gerar confusão, né? Que é interessante que eu aplico a minha regra pessoal. Na dúvida, eu cedo, a bola é sua. Então eu sempre fico nessa... E o futebol de mesa, ele convive muito assim. A regra 12 toques não tem árbitro. Entendi. E são muitos jogadores. Esse campeonato de 200 botonistas foi com a 12 toques. E vai lá, e vai jogando, vai. São seres humanos jogando, tem uma outra... Mas vocês nunca têm confusão mais grave, assim, né? De não terminar uma partida. Bom, agora há pouco eu perguntei da tua emoção de participar pela primeira vez de um campeonato, que foi aquele que você contou aí do Rio de Janeiro. E o primeiro título? A primeira conquista, quando você chegou, meu Deus, eu sou campeão. Eu comecei em 1985. 1989, eu fui campeão municipal, campeão riopretense, 1989. Eu tenho... Não trouxe. Isso aí é um campeonato individual, pegou lá a quantidade de inscritos. Assim todos os de Rio Preto, os melhores de Rio Preto. Aí em 89 eu ganhei meu campeonato. É uma sensação boa, porque principalmente quando eu gosto de jogar com pessoas que jogam bem, no geral. Literalmente assim, dá jogo, né? Porque valoriza o título, valoriza, né? Então eu gosto muito disso daí. E aí eu fui campeão municipal, então eu demorei 4 anos, para ver a paciência e perseverança para título, né? 4 anos para ganhar meu primeiro título, e quase 30 anos para ganhar o meu primeiro nacional. E quase mais de 30 anos para ganhar o meu primeiro título internacional. Ô Marcelo, agora para a gente entender, as pessoas de casa também acompanhando, é como qualquer outra modalidade, você ganhando determinado campeonato, você vai subindo de degrau para disputar um outro, então, vamos lá. Um estadual, nacional, internacional, como que é, se tem um ranking, como que funciona essas escolhas? Tem o ranking, você tem que federar, paga uma taxa para a federação e se filia num clube. Foi aí que eu realizei meu sonho, que eu falei ali um pouco, uns 20 minutos atrás, eu falei sobre a realização de um sonho. Como eu disse, eu sou de Campinas, sou ponte pretano, e eu joguei pelo meu time, pela Ponte Preta. Pelo futebol, eu jogava no futebol de mesa dentro de uma modalidade. Eu joguei lá no Moisés Lucarelli, fui vice-campeão brasileiro lá com a Ponte Preta jogando sectorball. E quarto do brasileiro individual, vice de clubes e quarto no individual. Jogando sectorball lá dentro do Moisés Lucarelli, no Salão Nobre da Ponte Preta. Eu joguei pelo Corinthians também, onde eu consegui ser campeão sul-americano. Então... futebol de mesa, você pode jogar oficialmente pelo seu clube do coração. Isso é um convite? Como que é? Você fala, eu joguei pela Ponte, joguei pelo Corinthians. Como que funciona? Funciona assim, alguns clubes já têm o departamento de futebol de mesa estabelecido. É entrar em contato com os responsáveis e cada clube tem a sua forma, ver se aceita ou não, né? Como que funciona. Aí cada clube tem o seu... E cada clube tem uma quantidade de quantos atletas e depende de um campeonato quantos podem participar? É infinito, não tem número. É que cada clube tem o seu departamento, às vezes tem um espaço, tem as questões, né? Eu digo, mas para participar de um campeonato, por exemplo, um clube chega lá com 5, outro chega com 10,
Aí eu... Ah, tá. Daí cada campeonato de clube tem a sua regra. Então você pode ter 4 jogando contra 4 e tem os reservas. Ah, Ou outro entendi. pode não ter reserva. Aí teu jogador perdeu 2, você quer tirar ele e pôr outro no lugar dele, pode. Tá. Mas é um jogador, não é jogando ao mesmo tempo, assim, no sentido de um time contra o outro, mas várias mesas. Então você pode O tênis de mesa é assim, tem os titulares e tem uma reserva. Depende Isso, se o técnico quiser trocar, ele pode muda. trocar a reserva para uma outra partida, né? Aí Entendi. basicamente é o seguinte, 4 mesas, então 4 botonistas jogando contra outros 4. Primeira rodada, aí soma seus pontos. Aí inverte os adversários. Segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada, e aí finaliza. Entendi. Mas agora eu vou entrar numa outra questão. Eu tenho alguns grupos que eu participo, né, em Facebook, tem um que chama lá Loucos por Futebol de Botão e tudo mais. Não sei se participa de algum. E lá eu vejo que a febre é o pessoal... Não tem idade também, viu? 30, 40, 50, 60. Eles fazem muito campeonato solo, jogam sozinhos. Não sei se você também já fez algum. Eu já fiz muitos, viu? Onde você, além de ser a federação do campeonato, os times, enfim, você também... Ou já jogou, conhece muitas pessoas que jogam assim? Já joguei. Atualmente não. Com essa oficial não. No Gulliver já. Mas eu tenho uma questão que é 2023, para ficar bem atual. O atual campeão brasileiro, que é de Brasília, o Adolfo, de Brasília, ele tem um time que chama Cavalo de Troia. Ele tem mais de 20 times. Toda vez que ele vai jogar um campeonato, uma semana antes, ele faz um campeonato interno dele, ele jogando contra ele mesmo. Pra ele escolher o time que é campeão é esse time que ele vai jogar o campeonato. Que bacana! E ele é o atual campeão brasileiro individual e de clube. Que Olha legal. só, tem isso, até hoje tem, então tem isso sim. Porque é aquilo que a gente falou, como é um esporte que além de agregar, que você falou, amizade e tudo mais, mas é algo que você também pode praticar sozinho, né? Eu já joguei muito, por isso que eu até tô agora falando meu relato, e depois que eu entrei nesses grupos, eu vi que muita gente falou, opa, então eu acho que eu não sou louco não, tem muito mais gente que joga. Depois você vai descobrindo, né, detalhes nesse sentido. Olha, se a gente for buscar mesmo e abrir espaço, tem muitas ligas que são desconhecidas, que é aquele grupo... Eu acho que... Eu ouvi dizer que tem uma ali como é o nome daquela avenida? Na Filadélfia ali, eu acho que tem um grupo que joga ali, mais de 20. Preciso ainda encontrá-los. Eu vi uma história que eu quero encontrar. Então tem grupos que devem jogar ainda futebol de mesa, que não são oficiais, federados, né? E o importante é praticar a regra e estar entre amigos, né? Aquele grupo que atuava, você inclusive lá no Centro Esportivo Eldorado, que eu citei há pouco, ainda existe? Vocês ainda treinam lá? Existe. Eles estão agora... O Eldorado passou agora por uma reforma, isso, né? Nós estamos agora em Schmidt. Tem agora um centro esportivo muito bacana lá. Sábado à tarde, quinzenalmente, a gente joga em Schmidt. Quem quiser passar lá à tarde, cola lá em Schmidt. Tem o centro esportivo de Schmidt, pode ir lá que a gente está lá, de 15 em 15 dias à tarde jogando. Bom, um dia eu estava passeando no shopping Cidade Norte e vocês estavam com um campeonato lá. Fala também dessas parcerias em lugares onde tem grande presença de público, de repente as pessoas passam, olham, poxa, olha a galera aí do futebol de mesa, ou quem não conhece, como você falou, aí o pai, olha aí filho, essa modalidade, fala um pouco, eu não sei quantos anos faz isso. Foi o que eu fui campeão paulista. Tem um que eu fiz agora no Cidade Norte, foi 2022, foi ano passado. A gente fez um lá. Fui campeão paulista. Acho que esse que eu tô falando foi um pouco mais de tempo, foi antes da pandemia. Também fizemos antes da pandemia foi lá. Esse que eu me lembro, que eu passei, ainda fiquei lá conversando com vocês um tempo. Então, os shoppings são grandes parceiros também pra gente, porque é um esporte que nem todas as modalidades você pode jogar ao ar livre, né? Porque o vento atrapalha, tem a questão da temperatura, né? Então, shoppings são grandes parceiros, porque além de dar o ambiente ideal, você tem a divulgação, né? As pessoas podem ir lá ver, assistir, ver que existe, né? É bom você saber também. Porque a gente fica muito isolado, faz os campeonatos, ninguém sabe que existe, né? E é bom esses espaços. Mais uma vez, quero parabenizá-lo por esse espaço que você abre justamente para os nossos esportes, né? E teve uma coisa engraçada que você falou de campeonatos, né? Eu fui invertendo, depois...
eu fui ganhando, depois desse municipal, eu fui ganhando, e a gente ganhou o brasileiro também, aí depois eu Literalmente você foi subir na escada. Meu último campeonato que eu ganhei foi paulista, eu nunca tinha sido campeão estadual individual. Ah, tá. Nunca tinha sido, foi agora, recente, ano passado. Eu vi, acho que foi esse que eu vi que também você postou foto e tudo mais. Nossa, tem o grito do gol do campeonato, tem tudo, Então é legal você sempre ter objetivos, né? Sempre ter questões para conseguir conquistar. Agora vamos falar, digamos, bom, para mim, vendo a distância, conhecendo aí o Marcelo, acredito que a cereja do bolo foi o Mundial. O que a gente pode falar dessa conquista? Que lá você representou clube, representou cidade, representou família, representou inúmeras pessoas e representou o Brasil. Como é que foi essa experiência? O que dá para contar? Então, vamos lá, tem a história assim, para você ideia como foi. Depois do Mundial que eu ganhei o Sul-Americano, depois do Sul-Americano que eu ganhei o Paulista. Só para ter ideia como que uma coisa... Mas o Mundial foi uma história que tinha um novo presidente na Federação Paulista. E o Mundial ia ser na Hungria. Que foi mesmo? Foi 1900... Não, foi 2015. 2015. O Mundial na Hungria. E eu pesquisei passagem, achei uma promoção. Ia você e mais quem? Só eu, sozinho. Do Brasil, só você? Não, do Brasil, nós fomos com uma equipe de 20 botonistas. Ah, tá. Agora, do interior de São Paulo, não tinha ninguém. Aí cada um se virava com a sua passagem? Cada um se virava com a sua passagem. Alguns tinham patrocínio, eu não tinha. Mas eu consegui uma promoção, sabe aquela que não dá tempo para ligar, eu comprei a passagem. Aí, depois que no dia seguinte eu liguei pro presidente da federação e falei para ele assim, eu tenho um bom ranking, eu comprei a minha passagem e se vira aí para me colocar. Ah, tá. É legal você explicar então esse detalhe. A gente vê aí no cenário, por exemplo, teve agora a convocação da seleção para os jogos das eliminatórias, convocação da seleção para a Copa do Mundo. Lá existe um ranking entre vocês e aí chegou para o Mundial, a federação escolhe quantos botonistas desse ranking vão. Já tem um a vantagem que eu consegui, é que nem todos poderiam ir para a Hungria. Né? O campeonato é lá na Hungria. Então, mesmo eu não tendo o ranking da primeira escala, mesmo estando ali na segunda ou terceira, eu poderia ter chance. Quantos dias? Lá a gente ficou... foi em Debrecen, foi no interior, né? A gente ficou lá 3 dias fazendo o campeonato, o Mundial. E lá a gente ganhou, foi campeão mundial pela seleção brasileira. Eu joguei eu era um dos reservas, eu entrei contra o jogo da Polônia. Eu ganhei meu jogo de 6-0. Então eu participei da campanha, né? E a gente foi campeão mundial lá na... Quantos jogos a seleção fez? A seleção... Ela jogou, acho que 8 partidas. Ah, então é estilo uma Copa do Mundo. Assim, eu tô falando agora, remetendo pro futebol. São vários jogos, então. Tem a fase de grupos e depois as eliminatórias. Sim, eu lembro que nós jogamos contra a Polônia. Eu tenho uma recordação da Polônia, até agora ele me deu. Nós jogamos contra o Japão. Isso é o grupo, né? Fase de grupo. Isso. E nós jogamos, se eu não me engano, contra a Espanha. Aí a gente passou no mata-mata, posso estar errado um ou outro clube, mas a gente passou por Portugal, e eu lembro que a final, acho que, se eu não me engano, foi contra a Hungria, que eram os donos da casa. E ganhamos deles, ganhamos da Hungria. Então, assim, você está falando muito de Hungria. Eu tô na dúvida, Hungria ou Itália. Eu acho que a Hungria foi na semifinal, e a final foi com a Itália, uma Itália brasileirada. Eram brasileiros com descendência italiana. Então, não foi jogo fácil, porque o Brasil é o melhor, mas essa Itália era de brasileiros. É isso que eu vou te perguntar agora, em relação agora ao mundo. Que países você destaca onde a modalidade é forte? Aqui na América do Sul, a gente joga bastante com os argentinos e os chilenos. Né? São 2 países com bastante botonista, a gente joga bastante com eles. Fora do Brasil, Portugal, Espanha também tem um time, e Itália é fantástico. Eles têm uma modalidade lá que é o subútil. Eu vou falar que você vai lembrar bem. Lembra o antigo Pelebol?
que era uma bolinha, você tinha que fazer, jogar assim meio que empurrando. Entendi. Assim, Sim, o jogadorzinho em pé. Isso. Uma base que você vai. Pra chutar. Eles têm o subútil. É muito. No Brasil tá começando o subútil. Sei. Já tem uns colegas que estão jogando subútil. Eu não me adaptei muito. E 4 modalidades tá bom já, né? E como, né? Então o subútil eu joguei um brasileiro. Um brasileiro só, eu caí na primeira fase, mas é uma modalidade que eu não me adaptei muito. E tem chapas também, que é com as tampinhas. Chapas, muito jogada no Chile e na Espanha. Então, cada modalidade tem... Agora, a Hungria, de campeã mundial, a Hungria é uma das mais fortes atualmente, assim, fora o Brasil, né? O Brasil é fortíssimo, fora o Brasil, a Hungria. Agora, eu vou fazer uma pergunta totalmente quem é leigo nessa questão de saber se tem alguma tendência a mudar ou se isso aí já é estabelecido, não tem nenhuma possibilidade. A gente vê muitas modalidades se tornarem olímpicas. O futebol de mesa tem chance? Olha, o objetivo declarado do presidente da Confederação Brasileira, que é o Fará, é fazer a modalidade ser olímpica, é o sonho dele. Só que tem um caminho árido aí, né? Tem bastante. Mas pelo menos a gente está vendo aí o skate, a escalada, que já entraram, né? O futebol de salão que muita gente cobra, né? O salão ainda não entrou, então, só para você ver a dificuldade que vai ser o futebol de mesa. Futebol, você bem observado. Futebol de salão ainda não entrou. Então, futebol de mesa é distante. Porém, é um sonho que eles colocam como prioridade. Eles vão buscar essas questões, mas não é um caminho fácil, né? Nem nos Jogos Abertos nós temos futebol de mesa, né? Quiçá a Olimpíada, né? Por isso que eu digo, de repente, o que realmente precisa para ele mudar de status, nas conversas de vocês, você comentando até do Fará, enfim, de pessoas que são ligadas, o que eles buscam, o que está faltando, na tua opinião? Para nós, eu acho que a gente pensar no micro antes do macro, né? Eu acho que num primeiro momento, principalmente nós aqui do estado de São Paulo, ter essa regra, as regras, ou alguma delas, divulgadas mais em outras cidades. Eu já ganhei campeonato em Penápolis, em Jaboticabal, em Bauru, Botucatu. Agora, imagina isso daí espalhado, né? Em Lins. Então, várias pessoas jogando e tem uma questão mais organizada para o interior de São Paulo. Então, fica uma crítica construtiva aqui, porque a maioria dos jogadores de elite e de quantitativo estão na capital, jogam em São Paulo. Então, eles preferem ficar nesse nicho e para eles é mais difícil viajar para o interior, né? Então, o interior, ele é um pouco, vamos dizer assim, menos privilegiado. Então, foi um orgulho eu participar da seleção brasileira e poder representar o interior de São Paulo. Também. Então, o único jogador, foi o único da seleção. E como é que foi a recepção? Eu esqueci de perguntar isso. Olha, terminou o campeonato... O lado mais emocionante que eu tive... Não foi nem resultado. Teve um resultado lá que foi fantástico. Eu fiz uma dupla com um jogador de Minas Gerais, que é um campeoníssimo também. O cara é fantástico, o Leonardo Stumpf. A gente fez uma dupla e ganhamos, na regra húngara, que é o sector ball de dupla, ganhamos de uma dupla que não é nada mais, nada menos, que fizeram a final individual do sector ball. Então, a gente vibrou muito com esse resultado. Mas a maior emoção foi quando a gente estava lá com a camisa da seleção brasileira, entrando, e foi dentro de uma escola. Então, crianças húngaras chegando perto, reconhecendo e pedindo autógrafo. Olha! Tipo, jogador e é um jogador da seleção brasileira. Então, o que eu fiz? Eu acho que com um jogador de futebol, o maior sonho é ser jogador da seleção brasileira. Sim. Um botonista... Títulos, ok, por clubes, eu ganhei todos esses, municipal, estadual, nacional, continental e mundial, ok. Mas representar o Brasil fora do Brasil é uma sensação inigualável, assim. E principalmente quando você consegue representar bem. Mesmo os que não representam bem, esporte amador, dê valor a todos esses que conseguiu o 18º lugar, mas ele teve a melhor marca dele. É isso que a gente tem que ver. Ele ficou em 18º lugar em salto ornamental, mas ele conseguiu a melhor marca dele.
Você tem que dar uns parabéns, né? Eu ainda tive o prazer de conseguir ser campeão mundial, mas eu quero repartir para o esporte amador, vamos dizer assim, para todos esses que se dedicam ao amor ao esporte e que conseguem as suas melhores marcas, né? Uma coisa é você ir relaxado, dar o seu melhor, né? E eu tenho uma frase que eu jogo muito, assim, é o que temos para hoje, né? É o que é possível fazer dentro do esporte, tivesse mais apoio, mas a gente consegue manter a nossa paixão. Você aí sentado aqui do meu lugar, quantas paixões nesses microfones, Verdade. dos mais variados. Por isso Você falou que até teve criou o badminton, né? slogan. Teve o Leandro do badminton aqui. Badminton, imagina, Monte Líbano muitas vezes foi campeão de peteca. Sim. E a gente tem um monte de coisa rolando aqui, né? Esporte Isso que é apaixonante. importante. Agora, e a recepção, quando vocês chegaram aqui no Brasil? Como é que foi? Tá, foi o maior espaço que eu tive de imprensa. Tanto é que eu me lembro Porque bem. se eu não me engano, o sul-americano eu tenho certeza. Não sei se eu jogava pelo Botucatuense. Porque eu lembro que no Brasileiro eu tive muito espaço para a imprensa, porque é o campeão mundial, né? Então a gente conseguiu bastante espaço para a imprensa, divulgar o máximo possível. Mas eu ainda me sinto que nem o Guga, né? Conseguiu bastante coisa, mas ainda não fez a coisa... Mas são vários fatores, né? O futebol de mesa, ele é bem analógico, né? Você tem que fazer o contato e tal, não tem... É mais essas questões, né? Vamos ver. Mas eu me torno o brilho do olhar eu jogando. O último campeonato aconteceu isso. Eu tive minha filha aí há pouco tempo, estou um pouco mais afastado de treinamento para elite, né? Mas eu ganhei de um cara bom lá, tal, consegui um excelente resultado. O brilho do olhar ainda jogando é daquele garotinho lá de 5 anos jogando em casa, se divertindo nas ruas, né? Então Isso que é o principal. Exatamente. É ter a paixão, não fazer a coisa burocrática, fazer por amor, né? Bom, no caso de Mundial, convocação, essa foi a principal? Você participou de algum outro depois? Tá, participei, foi no ano passado. O ano passado teve o Mundial, foi num clube da Croácia, lá em São Paulo. Ah, tá. Olha, o campeonato foi no Brasil e o clube era da Croácia. Você tá dizendo, eu tô imaginando e eu joguei esse Mundial. Eu estava treinado, estava preparado, eu tive uma boa colocação. Eu consegui passar da primeira fase e perdi para o húngaro, mas perdi no desempate, é o shootout que eles falam, né? O shootout, o pênalti deles, para você ter ideia, você põe a bola no escanteio, você tem que passar essa bola para um jogador que está no meio campo e bater. Então é o shootout que eles chamam. Tá, então não tem a disputa de pênalti aqui da marca. É porque o pênalti é muito fácil na regra dele, daí ninguém erraria. Então eles fazem essa dificuldade, chama shootout. Você bate do escanteio para o jogador lá no meio campo e chuta gol. Eu perdi no shootout, e senão eu tinha uma das melhores classificações, ia ficar entre os 8 melhores do mundo. Mas eu vejo que o Sector Ball ainda vai me dar muitas alegrias, né? Eu estou no momento aí o ano passado eu joguei muito. Eu joguei vários, mundial, estadual, só não fui pro sul-americano. Sei. E esse ano agora eu tô um pouco mais tranquilo. Joguei só uma Copa São Paulo. E tem um brasileiro agora, final do ano, recebi um convite. Recebi um convite para jogar na Polônia, que eu tive que negar, não pude. Então tem uns campeonatos aí acontecendo. Diferente de outras modalidades, né, Marcelo? Você até pode analisar melhor. Lá tá a divisão de categorias, idade, né? Tem o sub-20, ou então depois tem o sênior, ou tem master, aí tem o adulto, enfim. Aqui só existe a diferença das regras. Por exemplo, você pode jogar, uma pessoa de 50 anos pode jogar com uma de 15, um exemplo. Não existe essa diferenciação. Como, eu vou dar um exemplo do xadrez. Tem o xadrez absoluto, que qualquer um pode fazer a escolha de jogar. E tem o xadrez feminino. No futebol de mesa, você tem a categoria adulto, que fala, que é o absoluto. Qualquer um pode jogar, o adulto. E tem categoria master. Aí acima de 60 anos... tem o master, então. Esse ano, inclusive, no Brasileiro, vai estrear na 3 Toque. Acima de 60 anos, você pode optar a jogar nesse campeonato master. Entendi. Ou você pode também optar não jogar ele e jogar no adulto. Não, eu quero jogar o adulto. Aí fica a opção. Começa com que idade?
Adulto eu já vi. De 18 anos para cima. Menos de 18 anos joga no Júnior, né? Tá. Então tem pelo menos essas três categorias. Assim. E é aquilo que eu te falei, cada vez menos o Júnior está diminuindo e o Master está aumentando. Um sonho que talvez eu consiga fazer com que ele se torne realidade é formar uma equipe júnior, né, e conseguir jogar. O júnior eu tenho vaga garantida em Brasileiro. Se eu conseguir montar uma equipe júnior, fica a dica aí, se alguém... Eu vou ver se eu faço um projeto, se eu consigo usar essa questão do know-how aí de ser campeão mundial e tal, e fazer alguns garotos se interessarem, pelo menos ter essa experiência, né, jogar um campeonato brasileiro. Ô, Marcelo, você tem ideia de quantos botonistas existem hoje aqui no Brasil? Tenho, assim, oficialmente, no Scout lá, eu acho que estava dando, em São Paulo, quase 300, né? 180 jogando, isso é certeza. Com máximo dá quase 300. Agora, no Brasil, tem essa lista na confederação, sim. Eu não tenho esse número, não vou nem chutar aqui, mas tem esse número, sim. Para você jogar, você tem que estar nessa lista, né? Entendi. Do oficial. Sei. Do ano, né? Se você não tiver nessa lista, é o bid que eles falam, né? Então, tu não tá lá, você não pode jogar os campeonatos oficiais, você tem que ser federado. Tem as taxas e por aí vai, né? Isso é muito bacana até para bem organizado. Pessoas se organizar, jogar e tudo mais. E você falou num detalhe importante que a gente brincou aqui agora há pouco que no futebol de botão você é o dirigente, você é o técnico, você é o jogador, você é o torcedor. Ainda você brincou também, sou do departamento médico. E a questão que a gente também falou muito e você evidenciou do apoio, do patrocínio, é muito difícil. Como que é essa busca? Ou pelo menos você falou, pelo menos, sei lá, conseguir o custo da viagem para você estar jogando fora, enfim. Como que é essa parte? Vou falar momentos de hoje, né, 2023. Uma viagem, você consegue, você vai lá para o Rio de Janeiro, passagem lá, 200 e poucos reais. Estadia no hotel, põe R$60 por dia. Faz a conta aí, o campeonato mais alimentação. Então, um campeonato que você vai jogar, você gasta mais de R$500. Né? Para participar do campeonato, você também tem que pagar uma inscrição ou não? Além da inscrição, bem observado. Eu estou falando R$500, assim, você jogando básico, né? Para você ter um apanhado bom, seria legal um campeonato a cada bimestre, né? Pelo menos 5 campeonatos por ano aí, põe 500, aí já dá R$2.500 você indo de ônibus, né? Sei. Então você precisa ter apoio ou, se não, reservar o seu dinheiro para investir nesses encontros. Como se for, aí você leva a família. Eu fiz um campeonato... Acaba se tornando um passeio no fim das contas. O ano passado a gente teve o maior campeonato brasileiro da Três Toques. Acho que foram 96 botonistas. Eu fiquei em 8º. Fui bem. 1-1 nas quartas de final e dei o último chute, bola na trave. Se eu faço... Só que era um chute bem difícil. Sei. Mas se eu faço, além de ser um golaço, eu ia pra semifinal, estava entre os 4, mas tudo bem. Né? Até falei, nossa, quase. Tudo bem, quase, mas não foi. O empate era do adversário? O empate era do adversário, empatou 1-1. Ele joga que nem eu, ele jogou esperando um erro meu. Eu errei uma, ele fez o gol, daí no finalzinho empatei e quase consegui virar. Mas daí beleza, ele passou. Então nesse campeonato aí, eu levei minha família. Foi em Brasília. A minha esposa não conhecia Brasília, daí fui, a gente jogou sexta, sábado e domingo, aí na segunda eu fiz um contato numa embaixada lá, da questão profissional que eu tenho, na terça, quarta e quinta ficamos conhecendo Brasília, então eu aproveito essas viagens já para fazer uma viagem com a família, né? Aproveitei, nesse caso, mas eu que pagando tudo, não é nada, não teve patrocínio, né? Mas eu acredito que se conseguir ir atrás com empresas que tenham interesse, né? Programas que permitam um boné, uma marca, sim. Né? Uma marca tal, fazer esses programas, quem sabe pode dar um retorno ainda que seja viável, pelo menos para pagar os custos, né? Esse valor que eu te falei aí, em torno, no mínimo, você precisaria aí, para não
não tirar nada, uns R$500 por mês, aí no mínimo, pelo menos, para custo, né? 6 mil para você fazer algumas viagens. E a premiação, muitas vezes, é troféu, medalha, mas tem o lado financeiro também ou não? Não, é só medalha, geralmente medalha de participação, troféu. E eu tenho uma história de troféu. Opa, é verdade, a gente ia te perguntar no finalzinho, já pode adiantar. A minha colaboração para o esporte, eu tenho uma coisa, o pessoal já acostumou com isso. Eu até falo para os organizadores, olha, não é desfeita, é uma coisa minha. Toda vez que eu ganho um troféu, pode ser até de título. Sei. Eu busco o último colocado do campeonato e ofereço para ele. Olha. Ou o mais novo, aquele garotinho mais novo, ofereço para ele. Eu sempre busco incentivar os outros, porque muitas vezes eu não ganhava troféu. Eu ia, viajava e não ganhava troféu. Já ganhei todos que eu tinha que ganhar. Eu não preciso mais troféu. Então, toda premiação que eu ganho, eu tento incentivar alguém. Aquele que ficou em último lugar, que viajou, ficou em último. Eu chego para ele, ó, você vai crescer muito, cara, se você se dedicar. Tá aqui, ó, você merece esse troféu. A medalha não, o troféu, no caso. Troféu, medalha também, já... É que eu ia te perguntar se na tua casa, no teu espaço lá tem algo muito reservado. Eu assim, desfiz, exato, eu desfiz. Tipo eu o Museu do Aranha. Eu sempre fazia campeonatos com crianças, a gente fez projeto lá no Eldorado. Todos os meus troféus eu dava que era justamente o que eu posso fazer para incentivar, né? Eu desapeguei mesmo. Eu sei que todo mundo tem, né? O seu quadro de medalha, o troféu, os troféus. Um espaço reservado em casa, né? Para falar que eu não tenho, eu tenho a medalha do campeonato mundial e o do último paulista aí. Foram os 2 últimos campeonatos aí que para mim foram. E eu ganhei uma medalha, um troféu. Eu acho que o principal troféu que eu ganhei foi no Chile. Ah, tá. Minto, foi na Argentina e foi dado por um chileno. Ele fez o troféu Fair Play. Eu ganhei esse troféu Fair Play. Do jogador com mais... que busca a honestidade nas mesas, né? É o troféu que eu tenho lá, que eu guardei. O Fair Play, que é o que eu busco também. Toda vez que eu ensino, eu busco... ganha o jogo de forma correta, né? Bom, agora a gente está chegando aqui no espaço do programa, você está falando de troféu e tudo mais. Você também vai fazer parte do nosso álbum aqui, viu? Eu juntei muita figurinha, álbum de figurinha. Então. Eu completei o último lá. O da Copa, completei. Agora você também vai fazer parte aqui do nosso álbum. Nossa, que fantástico. Figurinha número 41. Opa! Também vai fazer parte aqui, você como uma das personalidades do esporte de Rio Preto. Que bacana. Com a camisa da seleção brasileira, que a gente ganhou o Mundial. Ganhou o Mundial. Aqui, eu tô te ajudando aqui para você poder colar. Agora você também vai entender o porquê do nome Pode Colar, viu? Olha aí, ó, o significado aqui, ó. O Thiago aqui pegando o momento. Aê! Olha, que orgulho, viu? Nossa Senhora, uma honra estar aqui, viu? Uma honra, tá com todos esses aí, né? Eu acompanho muito aqui, uma honra mesmo participar aí, ó, com um dos momentos mais importantes aí das minhas décadas de futebol de mesa foi esse campeonato mundial aí. Então a gente conseguiu conquistar. E agora tá aí no álbum, uma honra mesmo. Imortalizado aqui também agora o nosso... Ó, esse aqui, ó, então já vai para Nenê, ó. Muito obrigado. Também, ó. Esse aqui eu vou guardar carinho mesmo. Nossa Senhora. Eu te agradeço muito por ter vindo, desprendido um tempinho aí pra gente organizar a agenda, para você contar. Que história bacana, quanta coisa legal você pode contar, não só divulgar a modalidade, explicar alguns detalhes de como ela funciona e a tua trajetória aí nesse esporte. Isso mesmo, e dizer que o pessoal nunca perde o humor, né? Eu tinha um colega que ele colocou o nome dos atacantes, um chamava Gol, outro chamava Golaço e outro Tá Lá. Então, quando ele fazia o gol, ele falava os nomes do jogador. Tá lá, golaço, gol. E o goleiro dele, como é que era o nome? Eu acho que era Aqui Não. Bum, aqui não! Então tem esse lado também engraçado. E você colocou, folclórico, né, de muita criatividade, porque não basta assim, por exemplo, os times da Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ponte Preta, Guarani. Você criava os seus com os nomes que você queria, com os personagens que você desejava, né? O último time que eu tô jogando tá sendo dos desenhos animados lá da década de 70, né? As personagens femininas, eu tenho a Pedrita, eu tenho a Beth, eu tenho a Thundercats, eu tenho... E aí vai, aquela moça dos Herculóides.
mongoloides e vai. Tá certo. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela história, pela riquíssima história que você contou aqui, trajetória e, além dos títulos, essa questão mesmo de estar evidenciando e divulgando essa modalidade esportiva. E você já disse no começo, só para dizer que o Djalma, ele tem uma das maiores coleções de Gulliver aqui da cidade também. Também alguém que colabora muito com o nosso esporte. Futebol de mesa, futebol de botão. É isso, mais uma vez. Obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, Djalma. Agradeço muito aqui o Marcelo, nosso convidado, para você acompanhar esse episódio, hein, do Marcelo Matos. Basta você ir no nosso canal no YouTube, pode colar podcast, sempre à disposição, para você também acompanhar tantos outros personagens. Olha aí, uma lista completa aqui que o Marcelo está olhando aqui, o álbum de muita gente que veio, participou e contou aquilo que representa o esporte na vida dele, nas modalidades que ele sempre praticou. Também um agradecimento especial aqui ao NIRP, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, a nossa principal parceira do Pode Colar, para você conhecer aqui os cursos de publicidade e propaganda e também jornalismo. E os agradecimentos especiais aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, ao grande Cristiano Abraão, editor de imagens, Ronaldo Atilano, o nosso representante da Rádio NIRP, o William Castro, nosso designer que produziu esse álbum, que faz muito sucesso com os nossos convidados, e além da Vanusa Carvalho, nossa social media. O Pode Colar também disponível nas plataformas de áudio digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music, além do Instagram do Pode Colar, para você acompanhar aqui os cortes, os comentários e também a nossa publicidade. O nosso Pode Colar volta semana que vem com um novo convidado, uma nova história para você. Grande abraço e até lá.